Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Matos tem acordo por 2 reforços no Vasco e aguarda a aprovação das 777. Diretor do Vasco deseja contratar jogadores para o meio-campo após lesões de Jair e Paulinho. Alexandre Matos apresenta novos reforços. Após o empate com o Flamengo pelo Campeonato Carioca, o Vasco segue trabalhando para reforçar o time de Ramon Dias e apresentou nesta terça-feira 6, o lateral esquerdo Vitor Luiz e o atacante Adson. Vitor Luiz estava no Coritiba e assinou com o Cruz Maltino até o fim do ano. Adson, por sua vez, já fez sua estreia no último domingo, 4, no Clássico dos Milhões, e foi adquirido junto ao Nantes, da França. O clube carioca está no mercado com outros nomes e também fechou com o volante Pablo Galdames, que já fez exames médicos e assinou contrato. Mas em função das lesões de Jair e Paulinho, o time vascaíno precisa de mais reforços para o meio-campo. Nesse sentido, Alexandre Matos explicou em entrevista coletiva que já entregou de 2 a 3 opções de reforços para 777 Partners, dona de 70% da SAF do Vasco. As chegadas desses jogadores dependem do aval da empresa norte-americana. Matos sofre com vetos da SAF. Em menos de 24 horas já dei 2, 3 opções. Estou esperando aprovar. Se aprovar, virão, disse o diretor de futebol em coletiva de imprensa nesta terça-feira 6. Vale lembrar que antes, a 777 Partners já havia vetado algumas contratações no Vasco, segundo Jorge Nicola. Até o momento, o Cruz Maltino contratou o goleiro Keiler, os zagueiros Robert Rojas e João Vitor, o lateral Vitor Luiz, os volantes Pablo Galdames e Juan Esforza e os atacantes Adson e David. O clube carioca negocia a contratação de Breno Lopes, do Palmeiras, para o ataque. Nesse caso, a 777 Partners já aprovou o negócio e o acordo está próximo, de acordo com o setorista Matheus Gilbert. Contra o Flamengo, o treinador Ramon Dias começou o jogo com David e Pablo Vegetti no ataque, mas faltam mais opções ao treinador no banco de reservas. Com isso, Pedro Henrique do Internacional também pode chegar. Lesões de Jair e Paulinho são graves. O volante Jair, do Vasco, se machucou no clássico contra o Flamengo e foi constatado a ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e, com isso, ele deve ficar fora dos gramados por até 8 meses. O meia Paulinho, por sua vez, uma semana antes sofreu a mesma lesão de Jair, mas no joelho direito. O jogador se machucou no jogo contra o Bangu e vinha sendo titular na equipe de Ramon Dias. Por isso, Alexandre Matos quer contratar novos jogadores para o meio-campo. Além disso, o Gigante da Colina no começo do ano vendeu o jovem Gabriel Peck para o futebol dos Estados Unidos. No começo do Campeonato Carioca, o Cruz Maltino tem apenas 2 vitórias em 6 rodadas, o que aumenta a preocupação da torcida. Os vascaínos estão na bronca com as 777 pela demora nas contratações. Acordo próximo. Vaza novidade na negociação do Vasco por Breno Lopes. Breno Lopes, de 28 anos, amarga banco no Palmeiras e pode acertar transferência para o Vasco, times onde Breno Lopes atuou. O Vasco busca reforçar o ataque e tem interesse no atacante Breno Lopes, multicampeão pelo Palmeiras. Desde 2020 no Verdão, o jogador antes atuou por times como Joinville, Figueirense, Juventude e Atlético Paranaense. Apesar de ter conquistado muitos títulos pelo Verdão, o jogador não tem uma boa relação com o torcedor palmeirense e é reserva no time de Abel Ferreira. Na final da Supercopa do Brasil contra o São Paulo, ele sequer entrou em campo. Apesar de Abel gostar do futebol de Breno Lopes, o Palmeiras não se opõe ao negócio e o Cruz Maltino está próximo de um acerto com o atacante. A informação é do setorista Matheus Gilberto. No X antigo Twitter, o profissional explicou que as partes envolvidas estão discutindo detalhes da transferência. O jogador gostou do projeto do clube carioca e deseja respirar novos ares. Outro atacante pode pintar na colina. Matheus Gilberto explicou que as partes estão avançando por um acordo final. Vale lembrar que o contrato de Breno Lopes com o Palmeiras termina no fim do ano, o que deve facilitar as negociações. Além do atacante do Palmeiras, outro nome que pode ser contratado pelo Gigante da Colina é Pedro Henrique, que é reserva no time do Internacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa. Pedro Henrique tem vínculo com o Colorado até o fim de 2025, mas perdeu espaço no time de Eduardo Coudet após contratações e pode ser negociado. O clube gaúcho fez aquisições importantes, como os atacantes Lucas Alario e Rafael Borré. Após iniciar mal o Campeonato Carioca,
o Cruzmaltino está se mexendo para reforçar o elenco de Ramon Dias, especialmente para o ataque. Não tem no elenco um reserva para Pablo Vegetti, que despertou o interesse do Grêmio, mas ficou no time de São Januário. Camisa 9 ex-Botafogo não vem. Precisando de alternativas para o titular Vegetti, o atacante Luiz Henrique foi cogitado no Vasco, mas a diretoria do Gigante da Colina já avisou que não vai contratar o atleta que começou a carreira no Botafogo. No ataque, os únicos jogadores contratados até aqui foram Adson, ex-Corinthians, e David, que na última temporada atuou pelo São Paulo. Os dois são jogadores que atuam pelas beiradas do campo. Adson, inclusive, estreou no Vasco no empate contra o Flamengo no último domingo, 4 no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Antes, o atacante estava no Nantes, da França. Na segunda-feira 5, o Gigante da Colina anunciou a chegada de mais 2 reforços, o lateral Vitor Luiz e o meio-campista Pablo Galdames. Com caras novas, o time de Ramon Dias espera melhorar no estadual. Liziero é especulado no Vasco. Com as sérias contusões no joelho dos volantes Paulinho e Jair, o diretor executivo do Vasco, Alexandre Matos, indicou para análise das 777 dois jogadores, o mineiro Valisson, de 26 anos, hoje no Atlético MG, e o paulista Liziero, também de 26, jogador do São Paulo cedido ao Yverdon da Suíça. Os dois nomes não foram aprovados pelo conselho técnico da gestora do futebol vascaíno com a velocidade que Matos gostaria, e o fato fez o executivo subir o tom na coletiva desta terça-feira 6, em São Januário. Ficou claro o desconforto do dirigente vascaíno com o protocolo criado pelas 777 partners para aprovação de jogadores prospectados. No entanto, fica evidente também o pé atrás dos americanos com os jogadores trazidos pelo Vasco SAF desde o ano passado. A pergunta é, Valisson e Liziero mudam a realidade do elenco? Não, a 777 acaba de liberar as aquisições de Sforza e Galdames que jogam como os dois lesionados. E como nos ensinou o multicampeão Abel Ferreira falando do Palmeiras de 2023, para contratar jogadores que farão número no elenco, melhor olhar para os jovens da base com mais carinho. Alexandre Matos coloca panos quentes após citar vetos das 777 partners. Diretor de futebol do Vasco da Gama, Alexandre Matos se manifestou depois de coletiva onde adotou tom de cobrança na busca por reforços. Após conceder entrevista coletiva nesta terça-feira 6, onde revelou dificuldades do Vasco da Gama na busca por reforços, o diretor de futebol do clube, Alexandre Matos, contemporizou sua fala de mais cedo. O dirigente deu demonstrações de que segue firme no projeto. Ao responder uma mensagem do jornalista Fábio Azevedo no Instagram, Matos afirmou que não pensa em jogar a toalha e que acredita nos profissionais do Cruzmaltino, incluindo os das 777 partners. O diretor também garantiu que investimentos já foram feitos e que irão continuar. Jogar a toalha jamais. Lutei e abri mão de situações para estar aqui. Quero e muito contribuir e estou contribuindo no projeto. Se não acreditasse no clube, nos profissionais que aqui estão, inclusive nos das 777, não teria nem vindo. Ajustes sempre precisam serem feitos em qualquer empresa ou clube. Usar minhas palavras numa briga política que não dá, só fará mal ao Vasco, isso não pode acontecer. Ainda temos muito trabalho pela frente, investimentos existiram já e irão continuar, não só no futebol mas em estrutura, categoria de base e etc. O Vasco será um time cada vez mais competitivo, responsável e sustentável de médio e longo prazo. Na conversa com os jornalistas durante a tarde, Alexandre Matos explicou que a palavra final, quando o assunto são as contratações do futebol, é sempre das 777 partners, e usou como exemplo as reposições para Jair e Paulinho, que estão fora da temporada por lesão. A fala de Matos acontece em um momento em que muitos torcedores e pessoas que atuam nos bastidores da política vascaína têm questionado o compromisso do grupo americano de investir no clube, tanto no que se refere a grandes nomes para o time de futebol como em infraestrutura. Apesar do discurso em tom de cobrança, Alexandre Matos reforçou que o projeto do Vasco é a médio e longo prazo, deixando claro que não é para o torcedor se iludir. A meta, segundo o dirigente, é o time ficar entre os 10 primeiros do Brasileiro. Sonho do Vasco, Carlos Vinícius pode assinar com outro grande clube. Brasileiro está na lista de dispensa da equipe do Fulham. O atacante Carlos Vinícius entrou no radar de várias equipes do Brasileirão nas primeiras semanas desta janela de transferências. Vasco e Bahia foram os principais interessados em sua contratação, e realizaram algumas sondagens pelo jogador.
Apesar do interesse, o negócio acabou não evoluindo, deixando espaço para outros clubes que estavam de olho no atleta. Nesta semana, outro grande clube entrou na disputa pelo atacante e espera poder acertar a sua contratação nos próximos dias. Real Betis quer Carlos Vinícius. O jornal Sky Sports reporta que a equipe do Real Betis entrou com força na disputa pela contratação de Carlos Vinícius. A equipe está negociando a saída do atacante William José, e já observa o mercado em busca de possíveis substitutos para o centroavante. O nome de Carlos Vinícius é o que mais agrada à comissão técnica e à diretoria. No momento, nenhuma proposta oficial foi realizada por parte do clube espanhol. A equipe ainda espera o andamento da janela de transferências para poder avançar pelo jogador. Além deles, é reportado que outras equipes europeias também observam a situação do camisa 9. O Augsburg da Alemanha é outro presente na briga por Carlos.